Olá, tudo bem? Nesse tempo que nós estamos aí chegando bem no final da história da humanidade, nós entendemos que é o final da história da igreja na Terra. Então o que nós mais precisamos é estar ligado a Deus, estar conectados com Deus. A gente lembra da história de Enoque que andou com Deus. Enoque andou com Deus e fala que Deus o levou para si. A Bíblia fala que haverá um arrebatamento e muitas pessoas não provarão a morte, segundo o apóstolo Paulo no capítulo 15 de 1 Coríntios. Fala que muitas pessoas não provarão a morte, serão arrebatados, serão transformados. Esse corpo mortal será revestido em imortalidade. Então as pessoas que vai acontecer essas mudanças são as pessoas que são seladas, que têm o selo de Deus. A gente sabe que o selo de Deus, nos pontos mais fundamental, mais importante, é o Espírito Santo. Porque fala que em Efésios, no capítulo 4, no verso 30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Quem tem o Espírito Santo de Deus, ele tem o selo de Deus. Porque está escrito que o fruto do Espírito é paz, longanimidade, mansidão, domínio próprio, amor. Então a pessoa que tem essas qualidades, o resultado é viver em espírito, por isso que fala o fruto do Espírito. Quem tem essas qualidades, contra essa pessoa não existe lei, porque eles estão andando de acordo com as leis de Deus. Por isso que está escrito no livro de Hebreus, que a nova aliança significa isso. As leis não nas tábuas de pedra, mas como diz o apóstolo Paulo, mas agora nas tábuas do coração. E fala aqui no capítulo 8 de Hebreus, no verso 10. Então fala assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escrevereis. Eu serei o seu Deus, ele será o meu povo. Então a função do Espírito Santo é imprimir a lei no nosso coração. Podemos dizer que o Espírito Santo é o selo, mas ele sela a lei no nosso coração. E fala no livro de Isaías, no capítulo 8, ali no verso 16, fala: sela a lei entre os meus discípulos. Então quem tem o Espírito Santo, ele tem o selo de Deus. Porque a lei de Deus está selada através do seu Espírito no coração do homem. Agora a questão que há muita discussão, há muitas pessoas evangélicas que fazem essa discussão em relação ao sábado, é a questão do selo. E a pergunta é: quem é o selo? É o sábado ou o Espírito Santo? A gente entendeu aqui nessas passagens que nós seremos selados pelo Espírito Santo. A pessoa cheia do Espírito, que vive em Espírito, ela é selada por Deus. Porque existe o homem carnal e o homem espiritual. O homem carnal ele faz as coisas da carne, mas o homem espiritual faz as coisas do Espírito. Por isso Jesus fala, o apóstolo João fala que nós precisamos nascer do Espírito. Aliás, Jesus fala isso para Nicodemos. E Nicodemos precisava nascer do Espírito. Então o homem que nasce do Espírito e vive em Espírito, ele anda de acordo com os mandamentos de Deus. Inclusive o sétimo dia, que é o sábado, ele vai guardar o sábado. É claro que isso traz muitas discussões, muitas polêmicas, mas se o Espírito Santo sela a lei no nosso coração, então ele sela também a guarda do sábado. Nós passamos a entender que o sábado deve ser observado. O homem que tem o Espírito Santo, ele é obediente a Deus em todos os seus mandamentos, inclusive no sábado. A ideia de que o sábado é o seu de Deus, porque ele vai fazer a separação. Porque hoje muitas pessoas não concordam com essa questão do sábado. Mas se ele tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, no seu coração,
evidentemente que ele vai também guardar o sábado. E vai fazer a separação, porque vai ser um mandamento, que somente vai guardar esse mandamento quem tem o Espírito Santo de Deus. Aquele que for selado com o Espírito vai guardar o sábado. Por isso que o sábado é considerado também como selo de Deus. E é muito importante a gente entender isso. É claro que uma mensagem sobre o sábado é uma mensagem que ela não é popular, mas ela é verdadeira, não pode ser negligenciada. Não podemos de forma nenhuma deixar de entender que o sábado também ele faz parte da nossa obediência à lei de Deus, de toda a lei através do Espírito Santo. E ele é também considerado, e com muita certeza, com muita propriedade, sendo o sábado também o selo de Deus.